Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de estudos sobre Paulo, o apóstolo da fé. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias. Vamos então hoje falar do quinto episódio na vida deste homem, esse grande homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo. O título da mensagem de hoje é Paulo perante Agripa. Perante o rei Agripa é o quinto episódio dessa série de estudos sobre esse herói da fé. O capítulo que vamos estudar está no livro de Atos, capítulo 26, versículos de 24 a 29. Atos 26, versículos de 24 a 29. O último tema que nós apresentamos foi Paulo, quando estava na companhia de Silas, depois de serem açoitados, preso num tronco, numa prisão. Ele estava cantando até que à meia-noite Deus fez uma interferência e tirou seu servo da prisão. Mas os inimigos do evangelho continuaram perseguindo Paulo e finalmente conseguiram prendê-lo. Depois de uma tentativa de assassinato de Paulo, enquanto alguns inimigos queriam que Paulo fosse para Jerusalém, para que ali ele pudesse, numa emboscada, ser assassinado, Paulo, sabendo daquela situação, ele acaba apelando para César. E por isso, Paulo foi colocado sob custódia numa prisão em Cesareia, enquanto aguardava a oportunidade de ir até Roma para ser julgado e receber finalmente a sua sentença. Então, o capítulo de hoje, o episódio de hoje, parte deste ponto, em que Paulo está preso em Cesareia, aguardando a ocasião para ir para Roma. Então, Atos 26, versículo 24, diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem, sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. O relato do encontro de Paulo com Agripa mostra o quanto Deus tem o desejo de salvar a humanidade. Que dependesse de Deus, ninguém se perderia, mas que todos seriam salvos. Mas mostra também que, às vezes, a gente é meio desatento às oportunidades. E Agripa, ele despreza uma oportunidade de ouro, e é provável que ele nunca tenha tido uma outra oportunidade tão incrível como essa para ser salvo. Cada dia que Deus nos traz nessa casa de oração, cada sábado que nos reunimos aqui, é uma oportunidade de ouro concedida pelo céu, para mantermos nossa vida, nossa alma salva na presença de Jesus. Agora, o que foi que deu errado nesse encontro? O que foi que aconteceu de errado no apelo de Paulo, que acabou não alcançando o coração de Agripa? O que foi que aconteceu? Antes de entendermos esse encontro e esse apelo de Paulo com Agripa e Festo, Paulo ficou preso em Cesareia antes com outro governador chamado Félix. Parece um pouquinho o nome de um com o outro, Félix e Festo, mas são dois governadores diferentes. Esse Félix e Festo eram governadores, mas tipo assim, um procurador de Roma, que cuidava daquela região. Roma, nesta ocasião, neste período, em Jerusalém, não destituiu o rei de Jerusalém. Deixou ali o rei Herodes como se fosse um fantoche na mão de Roma, fazia o que Roma mandava, mas continuou sendo um rei sem poder, mas estava ali. E
quem decidia as questões de Roma, a princípio, era Félix. Félix, ele, ao receber Paulo, ele percebeu que Paulo não tinha nenhum crime passível de morte. E diz o texto bíblico ainda nesse capítulo, nos versículos 25 e 26, que Félix, ele, depois de ter conversado com Paulo e ouvido as razões pelas quais ele estava preso, ele ficou grandemente amedrontado. Ele percebeu que Paulo não era um homem comum, a sua mensagem era incomum, seu ministério era transcendente. E isso amedrontou Félix. Félix sentiu vontade de libertar Paulo, mandá-lo embora. Mas, por razões políticas e outras razões, manteve Paulo preso até o dia que Festo chegou e ele passou Paulo como prisioneiro político para Festo. Então acontecia esse encontro com o rei Agripa. Félix também não libertou Paulo, porque segundo a Escritura, Félix esperava receber algum dinheiro. Esperava que os irmãos de Paulo, ou alguém rico lá em Jerusalém, mandasse algum suborno para tirar Paulo da prisão. Só que cristãos não trabalham com suborno. Nós não coadunamos com essa ideia. Se tiver que ser livre, que seja pela justiça, e não por suborno. Outro ponto que levou Félix também a não conseguir tomar a decisão certa, é porque em sua última conversa com Paulo, Félix disse o seguinte: quando eu estiver a vagar, quando eu estiver à toa, Paulo, eu te chamo de novo para a gente poder conversar. Isso mostra mais um erro que algumas pessoas cometem. Algumas pessoas acham que para estudar a Bíblia, fazer um curso bíblico, fazer culto familiar, ou fazer estudo devocional, é para quando você tiver um tempo a vagar. Você sabe o que quer dizer uma pessoa que vive vagando? O que quer dizer tempo a vagar? É o mesmo que tempo sem fazer nada. Tem alguém aqui que estuda a Bíblia porque sobra tempo para poder estudar a Bíblia? Tem alguém que ora aqui pela sua família, faz culto familiar porque não tem o que fazer? Duvido. As pessoas que cumprem suas obrigações cristãs, tanto de oração, trabalho missionário, estudo da Bíblia, cargos na igreja, geralmente são as pessoas mais ocupadas que existem. Encontre uma pessoa que Jesus chamou para o ministério que estava desocupada, uma só. Todas estavam ocupadas. Então, estudar a Bíblia, falar com Deus, ouvir Deus, não é para quem tem tempo a vagar, não. Então, quando uma pessoa começa a dizer a você, eu estou muito ocupado para fazer curso bíblico, estou muito ocupado para fazer uma visita, a questão não é que ele está muito ocupado. Primeiro, ele está ofendendo você, dizendo que você é um desocupado. Segundo, é porque ele não está interessado. Não é prioridade dele o reino do céu. Não é prioridade estudar a Bíblia. Quando uma pessoa diz assim, eu não tenho tempo para estudar a lição, ele não é que ele não tenha tempo para estudar a lição, ele tem o mesmo tempo que você tem e que eu tenho. É que ele não se interessa para estudar a lição. Quando a pessoa diz assim, não tenho tempo para orar, não tem tempo, é que eu não acho que isso é importante para mim. Não é necessário, não é prioritário para mim. Félix, infelizmente, teve as prioridades invertidas. Perdeu de vista que o céu seria, ou precisa ser, a prioridade número 1 do crente. E agora, então, finalmente acontece esse encontro. O rei Agripa vem fazer uma visita à festa em Cesareia, claro, para poder manter ali os favores, né, do governador, do procurador romano. E então Festo aproveita essa oportunidade para poder definir melhor qual seria a acusação que ele mandaria na carta com Paulo, enviado para Roma. Era preciso que ele, num documento, expedisse explicando quais eram os motivos, quais eram os crimes de Paulo. Então ele aproveitou essa ocasião de Agripa para poder, juntamente com a conversa com Agripa, por ser Agripa um judeu, que compreendia melhor a situação e o movimento que havia acontecido em Jerusalém, Festo acreditou que aquela era uma oportunidade para ele entender melhor a situação e conseguir ser mais claro em uma sentença para enviar para Roma. Nessa ocasião, chega Agripa com sua esposa, Berenice, e eles então começam a ouvir o discurso de Paulo. Quando Paulo começa a discursar, inclusive quando você olha esse discurso, ele é o mais detalhado de todos os 3 relatos da conversão de Paulo. De todos os 3 relatos que Paulo apresenta, esse é o mais detalhado. Mas chega no ponto do testemunho de Paulo que Festo começa a ter um infarto intelectual. E para não infartar intelectualmente, ele dá um grito. Diz, você está louco, Paulo. Não é possível, você não tem, sua cabeça não está regulando bem. Eu não sei se você já alguma vez foi chamado de louco por ser cristão.
Tá louco guardar o sábado? Fechar um comércio? Tá maluco, é? O dia que tem mais movimento? Você tá doido? Você vai namorar esse rapaz dessa igreja, essa moça dessa igreja, esse povo sabatista? Você tá maluco? Eu já recebi vários adjetivos. Louco não foi um dos piores que já recebi. Então a gente que vive o cristianismo precisa ter uma pelezinha um pouco mais grossinha. Se você for ter pele de ovo para ser cristão, você não aguenta muito tempo. E Paulo, ele ao ouvir o tratamento de louco, ele diz, não estou louco. Você percebe o que eu falei, tem perfeito juízo. Agora, a Bíblia também admite, o próprio Paulo admite, lá em Coríntios, que o evangelho, de certa forma, é um tanto de loucura. Porque você abre mão de coisas aqui e agora, que os olhos contemplam, para abraçar coisas que estão no futuro, onde seus olhos não podem contemplar. Nós tocamos o intocável, nós vemos o invisível, nós cremos no inacreditável e vamos receber o impossível. Então, pensa, isso é viver pela fé. Então, para o mundo que está carente de fé, para o mundo que morre sem fé, nós, até certo ponto, somos loucos. Mas eu diria que não existe uma pessoa mais inteligente e mais em perfeito juízo do que um cristão. Ele é a pessoa mais inteligente da face da terra, né? Porque ele ganha tudo nessa terra, tudo que seja bom, ainda ganha a eternidade. Como Jesus disse, né? Aquele que deixar tudo por amor a Cristo, receberá nessa vida o quê? 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Isso é loucura? Não me parece. Parece ser um ato de muita inteligência, mas alguns podem nos achar loucos. A gente não pode se importar com tudo que falam a nosso respeito. Se a gente fala se a gente fala o que não crê, isso é hipócrita. E disso Paulo não podia ser acusado. Paulo falava com todas as energias do seu corpo. De hipocrisia não podia ser acusado. Se você não fala o que você acredita, você é covarde. Então a gente não tem jeito, né? Se fala o que acredita, se você fala o que acredita, é louco. Se não fala o que acredita, é covarde. Se você fala o que não acredita, é hipócrita. Então você não tem jeito. Na boca do povo, você acaba sendo sempre algo que você não gostaria que eles imaginassem ou dissessem. Mas o importante é como fica você e eu na presença daquele que é o único juiz capaz de ser justo, Deus. Eu fico pensando como foi esse encontro nessa ocasião em que Paulo apresenta seu testemunho. Eu fico imaginando a cena. De um lado Agripa, de um lado Paulo. Paulo, um homem já idoso. Agripa, ali um jovem, né? Todo empolgado. Você sabe que Agripa, ele era filho do Herodes, que havia matado Tiago, era neto do Herodes, que havia matado João Batista, e era bisneto do Herodes, que havia mandado matar Jesus quando nasceu. Então, essa criatura, esse jovem, ele já tinha um bom convívio, ele conhecia bastante da cultura e da história do povo de Deus. E ali estava esse jovem rei Agripa. Outro contraste, Paulo algemado. Enquanto Agripa estava ali, sentado num trono, aparentemente comandando tudo e todos. Paulo, preso pela sua fé. Agripa, preso pelo poder do seu cargo. Existem governadores, governantes e líderes políticos e outros trabalhos também, que são pessoas reféns do próprio trabalho, reféns da cadeira que ocupa, refém do título que ele sustenta. E às vezes ele abre mão até da consciência para poder manter aquele status, manter aquela posição. E isto é mais comum do que você talvez imagine. E o quarto contraste que eu vejo, Paulo não estava sozinho. Anjos vigiavam, anjos guardavam a vida de Paulo. E vemos Agripa, soldados ali, dando todo o suporte. Mas naquela sala, quem era a pessoa mais perigosa? Não era Agripa. Naquela sala ali, a pessoa mais poderosa não era Agripa. Naquela sala, a pessoa mais bem protegida não era Agripa, era Paulo. Porque quando eu e você, por mais fracos que somos, nos colocamos aos pés da cruz do Calvário e suplicamos de Deus proteção, nós somos totalmente intocáveis. Somos invencíveis pelo poder do Calvário que Deus coloca à nossa disposição. Nós, eu e você, sozinhos ao lado de Deus, somos mais poderosos do que uma sala inteira de soldados. Nós somos mais poderosos do que o mundo inteiro,
Basta uma pessoa estar rendida completamente e colocando-se inteiramente nas mãos de Deus. É invencível. É assim que Paulo se sentia, é assim que ele estava. Ainda no texto que nós mencionamos, no versículo 27, depois que o Festo diz que Paulo estava louco, porque Festo tinha uma desculpa, porque de fato Festo não conseguiu compreender completamente o que Paulo falava. Festo era romano, criado ali com as tradições, os ensinos romanos, então para ele era meio difícil entender tudo aquilo. Mas Agripa entendia. Agripa sabia o que Paulo estava falando. Os conceitos doutrinários de fé e de crença eram conhecidos para Agripa. É por isso que Paulo se dirige a Agripa e faz a pergunta: Agripa, você acredita nos profetas? Você acredita no que o seu povo, nosso povo ensina? Ele me deixa aqui, Agripa acuado. Um homem idoso algemado, aparentemente fraco, acua um jovem rei poderoso num trono. Interessante como o lado do poder é revelado claramente, né? Quem estava no comando não era Agripa. Paulo mostrou que na vida dele quem comandou sempre foi Deus, sempre foi Cristo. As pessoas poderiam até ter poder sobre o corpo dele para algemá-lo, mas a sua fé jamais teria um poder sobre ela. E ali ele acua Agripa no trono. E o verso seguinte, no verso 28, Agripa se sentindo acuado, então ele parte para uma ironia, ele tem uma atitude assim meio zombeteira. Ele chega para Paulo e diz assim: você, por pouco, né? Quase que você me persuade a ser um cristão. Essas palavras, na verdade, para quem olha assim rapidamente, pode dar a impressão de que ele estava com a fé abalada e querendo até abraçar o evangelho. Mas não, isso não é completamente verdade. Se você pegar o livro Atos dos Apóstolos, a profetisa de Deus, Ellen G. White, quando ela descreve essa cena, diz que por um momento, Agripa, o seu coração foi sacudido com a convicção de que Paulo estava correto. Por um momento, o seu coração foi sacudido e ele se sentiu diante do trono de Deus sendo julgado, com as palavras de Paulo. Mas o seu coração se fechou, ele se recuou, se sentiu meio que humilhado. Um prisioneiro me confrontando, um prisioneiro me acuando. Então, nesse momento, ele recorre a essa resposta irônica para poder se livrar da acusação da sua consciência que o Espírito Santo falava com ele. Aí é quando ele diz: você o mais possível, se você me repetisse um pouquinho mais aí, se você fizer um apelo a mais, quem sabe eu viro crente, não é igual você. Essa é uma forma de dizer que qualquer coisa que Paulo falasse, o que quer que Paulo discursasse, você acha que realmente mudaria a decisão de Agripa? Não. Existe um momento em que a pessoa coloca o coração dele num ponto que o Espírito Santo já não consegue mais alterar a decisão dele. Há um ponto que o ser humano coloca em sua rebelião, ele se coloca numa posição que ele se torna inalcançável para Deus. É o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Não é que Deus deixe de tentar salvar, mas é que o ser humano, após obstinada rejeição e constante repulsa da vontade de Deus e recusa de ouvir a voz de Deus, chega um ponto que ele se torna insensível. E esse foi o ponto na vida de Agripa, que ele perdeu o último chamado para a salvação, o último convite para poder aceitar as verdades do reino eterno. E eu fico pensando, quanto tempo e evidências ainda eram necessárias para converter Agripa? Se Paulo repetisse o sermão, se Paulo se prolongasse mais 1 hora, mudaria? Você e eu que já damos estudos bíblicos, você às vezes encontra um aluno que você fica tão aflito, né, porque parece que é um aluno tão interessado, tão disposto a seguir a palavra de Deus, você se sente assim: esse aqui vai ser um cristão de verdade, esse aqui vai ser um crente fervoroso. E como é decepcionante quando às vezes você chega ao final de um curso de 18, de 27 lições, e o aluno diz assim: mas para mim não dá não. Quando eu tiver a vagar, quando eu tiver meio à toa, quando eu tiver me aposentado, quando eu tiver mais nada que fazer, eu vou pensar nisso aí. Ou alguns dizem assim: peraí, mas eu acho que eu queria estudar mais a Bíblia. Aí você começa um novo curso bíblico, e termina o segundo, acho que não dá ainda não, mas vamos continuar estudando a Bíblia mais um terceiro. Já teve essa experiência? Você já parou para imaginar que o segundo curso bíblico tem menos impacto que o primeiro? Você já parou para observar que o terceiro vai ter menos do que o segundo? O coração é como um terreno. Passa uma vez, já começa a endurecer. Passa a segunda,
endurece mais ainda. A verdade, ela é uma bênção, mas a verdade é perigosa. A verdade, quando ela passa por mim, ou ela me muda para melhor, ou ela me muda para pior. Não é a quantidade de conhecimento que uma pessoa tem que transforma numa boa cristã. Às vezes tem pessoas que elas têm até pouco conhecimento, mas elas são tão sinceras, são tão fervorosas, que aquele pouquinho que ela conhece, ela se agarra com todas as forças. Não é o conhecimento das doutrinas, não é o conhecimento dos livros de Ellen G. White, não é o quanto de anos que você tem na igreja que torna você um crente fervoroso, sincero e forte, mas é a sinceridade, a decisão obstinada que você temos de pegar a verdade e viver essa verdade. Então, por isso que não era a questão de ser Paulo ter pregado pouco, ou Paulo não ter sido claro, o seu testemunho foi perfeito. E quando você compara com outras narrativas de Paulo da sua conversão, que eu acho que, aqui está, em Atos 9, 22, tem mais duas narrativas da conversão de Paulo, mas essa narrativa do capítulo 24 é a mais detalhada que existe. Em outras palavras, não foi por falta de argumento, nem por falta de explicação, foi uma questão de sinceridade. No verso 29, Paulo não se intimida e diz, na verdade, quer por pouco, quer por muito, o que eu queria mesmo era poder salvar você. Não só você, rei Agripa, eu queria poder ser um agente de salvação para Festo, para tua esposa Berenice, para os soldados que me assistem, para todos que aqui estão. Com exceção dessas algemas, o restante aqui eu queria que tudo fosse para o céu. É mais ou menos isso que Paulo afirma. Mas, infelizmente, Agripa desprezou esse convite da graça com as mãos de Paulo estendida. O que talvez Agripa não tivesse percebido era que as mãos de Paulo estendidas para ele, eram as mãos de Deus tentando salvá-lo. Deus usa as nossas mãos, Deus usa os nossos pés para levar o evangelho e salvar pessoas. Deus, ele sempre contou comigo e com você. Deus contou com Paulo. No que dependeu de Paulo, Paulo cumpriu. Mas Deus sempre vai respeitar o outro lado. Deus sempre vai respeitar a decisão final daquele que ouve. E foi desprezado. Pompa e dinheiro não intimidavam Paulo. O que encantava os olhos de Paulo era ver pessoas convertidas. Até a vida de Paulo para ele mesmo não era tão preciosa quanto pregar o evangelho. Há uma outra passagem que eu quero concluir, em 2 Timóteo, que Paulo fala para ele diz a Timóteo o que de fato importa na vida cristã. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo diz o seguinte: nos últimos dias, quando nós pregarmos a verdade, terão pessoas que vão sentir coceira nos ouvidos. Sabe o que significa isso? Que não quer te ouvir. Se você contasse uma historinha de carochinha, ou outro evangelho estranho, legalzinho, que não fosse o eterno, elas te ouviriam até com muito prazer. Elas teriam prazer de ouvir muitas histórias, por várias horas, mas para ouvir a verdade, como está na palavra de Deus, 10 minutos é um sofrimento. Você já conheceu pessoas que eles passam horas e horas assistindo filmes, séries, e não estão cansados depois do dia inteiro? Estão esgotados, mas não se sentem cansados. A atenção continua ligada. Mas para meia hora de sermão é um suplício, é um sacrifício. É disso que Paulo está falando. Ouvir a verdade parece que causa canseira, coceira nos ouvidos. Mas Paulo diz assim, olha, mesmo que não queiram te ouvir, vai parar de falar? Não. Com amor, com sabedoria, continue falando. E outra, pega o teu ministério e cumpre. Termina a tua tarefa. Começou a palavra de Deus a estudar? A menos que o aluno se recuse, ou a menos que ele demonstre total desinteresse. Aí você para. Está no trabalho falando de Jesus para alguém? Bom, se ele quiser ouvir de bom grado, você vai falar. Mas não quiser ouvir, você respeita e deixa a pessoa e ora por ele. É assim que eu vejo Paulo. Paulo fez o seu testemunho inflamado, buscou persuadir, fez o apelo,
Mas a decisão final, quem decidiu foi Agripa. Quem decidiu foi Festo. Mas Paulo cumpriu cabalmente o que dele esperava. Eu quero apelar ao seu coração nessa manhã, e ao meu também, que nós continuemos a falar do amor de Cristo onde quer que sejamos colocados. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua. Não apenas falar, né? Porque Paulo falava do que ele vivia. Paulo não parou para explicar doutrinas ou crenças, ele falou do que que Jesus operara em sua vida. As pessoas até podem contra-argumentar nossos argumentos. As pessoas podem até refutar nossas ideias. Elas podem até contradizer algo que nós consigamos falar a respeito de uma doutrina, de uma crença. Mas elas jamais vão conseguir refutar um testemunho do que eu vivi, do que você viveu. Se olha, na minha vida aconteceu isso aqui. Na minha vida Jesus se transformou dessa forma. Eu espero que transforme na sua também. O testemunho pessoal de uma vida transformada é o sermão mais poderoso que alguém pode ouvir dos nossos lábios. E eu gostaria que você aproveitasse cada oportunidade para usar a sua vida e seu testemunho. Para Agripa e para Festo, o que me resta é lamentar. Para Agripa e para Festo, que desprezaram a salvação, o que restou para Paulo, o que restou para o céu foi lamentar. Para Israel, que desprezou tantos apelos, para o povo de Israel, que desprezou tantos profetas, que assim como Agripa conhecia os escritos dos profetas, mas rejeitava a salvação, para estes restou um lamento. Eu gostaria que você, a cada mensagem que você estudasse da palavra de Deus, que você não fizesse como Agripa. Ah, por pouco, não interessa se é por pouco ou por muito. Pouco ou muito pode não fazer muita diferença. O que vai valer é se você se apegou com força, se você se apegou com sinceridade à verdade que você conhece. Seja pouquinha luz que você tem, seja quem chegou agora no Adventismo, seja quem está vindo hoje pela primeira vez na igreja, não importa. Seja fiel, não abra mão, seja leal, seja obediente à luz que você conhece. Seja obediente à verdade que você compreende. Não despreze a luz da verdade. Porque o que Deus quer no final da história é poder te abraçar com alegria e sorrir com você. E nunca lamentar. Eu tenho a minha oportunidade. Você também tem. Não apenas de crer, como de testemunhar da verdade que nós conhecemos. Que Deus nos use, como Paulo, para pregar o evangelho sempre, com coragem, com alegria, com entusiasmo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer ouçam com alegria, quer ouçam com coceira nos ouvidos. Vamos com amor oferecer o evangelho, oferecer a salvação. Mas o que nós queremos, acima de tudo, é completar a carreira, o ministério que nós começamos. Gostaria de orar por você. Você poderia orar comigo, ficando de pé? Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos pedir ao Senhor que, assim como Paulo, o seu grande prazer era falar do que Jesus tinha feito na sua vida, nós queremos que o Senhor cada dia incendeie o nosso coração com a chama do Espírito Santo, para termos sempre o prazer de falar o que Jesus é, e o que Ele fez, e o que Ele faz e fará em nossas vidas. Pai Santo, que bonito é ver teu servo ali, já fraco, idoso, mas confiante, firme como uma rocha, sua fé no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não seguir o caminho de Agripa, a não seguir o caminho de Festo, que é por pouco ou muito conhecimento, nada justifica a rejeição, nada justifica a covardia de tomar uma posição ao teu lado. Dá-nos sempre a coragem, a ousadia, a firmeza de sermos fiéis à verdade que nós já recebemos e que nós já compreendemos. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós e nossas famílias.